Oi amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo da série Luzes de Kardec, em que estudamos trechos das obras de Allan Kardec, 3 trechos diferentes de 3 obras diferentes a cada vídeo, para percebermos o aprofundamento da mentalidade de Kardec na pesquisa da verdade, o seu bom senso, a sua sensatez e a penetração do seu pensamento na codificação da doutrina espírita, a partir dos ensinamentos da orientação dos espíritos evoluídos que trouxeram as bênçãos das luzes da doutrina espírita para a humanidade a partir do século XIX. Verdades universais que sempre existiram, que fazem parte das leis da natureza e que cabe ao homem o trabalho e o intelecto moral de desvendá-las e de aplicá-las. Vamos começar com um trecho de O Livro dos Espíritos, esta edição da Petit Editora, tradução e edição da Petit Editora, como há várias outras editoras que publicaram esta mesma obra. Você está vendo aí a postagem dentro do site do Projeto Saber e Mudar, onde você pode pesquisar este e muitos outros trechos das obras de Kardec e de outros autores. Pergunta de Allan Kardec e resposta dos espíritos superiores e no final o comentário de Allan Kardec. Necessário e supérfluo. Como o homem pode conhecer o limite do necessário? Aquele que é sensato o conhece pela intuição. Muitos o conhecem pela experiência e à sua própria custa. A natureza não traçou o limite de nossas necessidades em nossa estrutura orgânica? Sim, mas o homem é insaciável. A natureza traçou o limite às suas necessidades no seu próprio organismo, mas os vícios lhe alteraram a constituição e criaram necessidades que não são reais. O que pensar dos que monopolizam os bens da terra para obter o supérfluo em prejuízo dos que precisam do necessário? Eles desconhecem a lei de Deus e terão que responder pelas privações que impuseram aos outros. O limite entre o necessário e o supérfluo não tem nada de absoluto, de indiscutível. A civilização criou necessidades que o selvagem desconhece, e os espíritos que ditaram esses ensinamentos não pretendem que o homem civilizado viva como o selvagem. Tudo é relativo e cabe à razão distinguir cada coisa. A civilização desenvolve o senso ético e, ao mesmo tempo, o sentimento de caridade que leva os homens ao apoio mútuo. Os que vivem à custa das necessidades dos outros exploram os benefícios da civilização em seu proveito. Têm da civilização apenas o verniz, como há pessoas que têm da religião apenas a máscara. Nossa Senhora! Você veja que só em um trecho quantos assuntos são desenvolvidos de maneira sintética e enxuta, não é? Quanta reflexão a gente pode trazer desses trechos aqui, não é? Da reforma íntima, da própria estrutura da sociedade, da saúde orgânica, física do homem, não é? Até mesmo de economia, de sociedade, não é? De política. Se você perceber bem, você vai ver todos esses assuntos aqui embutidos no desenvolvimento de apenas 3 questões dentro do Livro dos Espíritos, que é composto de mais de 1000 perguntas e respostas e comentários sobre os mais diferentes assuntos, de maneira didática, tudo organizado, separado por partes e por temáticas, como era a mentalidade, né, científica e didática de Allan Kardec, que não foi à toa que ele foi escolhido para desenvolver esse trabalho. Ele estava extremamente, altissimamente preparado para desenvolver esse trabalho, né? Está aí à nossa disposição. Hoje temos acesso com tanta facilidade, mais de 160 anos depois da publicação do Livro dos Espíritos e depois de outras obras de Allan Kardec. Vamos ler mais um trecho desta vez da Revista Espírita, Jornal de Estudos Psicológicos. São 12 volumes publicados pelo Allan Kardec, cada volume que contempla 12 edições da revista, de janeiro a dezembro de cada ano. E esta edição, publicada pela Federação Espírita Brasileira, e este volume, o referente ao ano 2, 1859, número 9, setembro de 1859. É curto, mas preste atenção. Os bons espíritos jamais dão ordens, não impõem, aconselham, e se não são ouvidos, retiram-se. Os maus são imperiosos, ordenam e querem ser obedecidos.
Todo espírito que impõe trai a sua origem. Os bons espíritos não adulam, aprovam quando se faz o bem, mas sempre com reservas. Os maus são pródigos em elogios exagerados, estimulam o orgulho e a vaidade, mesmo pregando a humildade, e procuram exaltar a importância pessoal daqueles a quem desejam apanhar. Veja que o Espiritismo educa-se a si mesmo nos próprios ensinamentos, não é? Dá a razão, o equilíbrio, o bom senso para nos preservar dos excessos de toda a ordem. Quando muitos julgam o contato com os espíritos, com o plano espiritual, como algo místico, exagerado, você veja que não é o que o Espiritismo diz, não é o que a codificação de Allan Kardec expõe com tanta sensatez e prudência e profundidade, não é? Por isso que é tão importante a gente prosseguir estudando para tirar essa ideia errada que muita gente tem das questões espirituais referentes à mediunidade, ao contato com os espíritos, à reencarnação, etc., etc., justamente por falta de estudo. Até pessoas que se acham intelectualmente muito desenvolvidas têm a cabeça muito pequena, com perdão da palavra, não é? Porque elas não aplicam o bom senso, o estudo e o critério científico verdadeiro na pesquisa da verdade, no que elas consideram que seja religião, quando na verdade é apenas espiritualidade ligada à ciência, à filosofia, de maneira ampla, profunda e precisa, como expõe e como comprova o Espiritismo. E para encerrar, um trecho de O Evangelho segundo o Espiritismo, o argueiro e a trave no olho. Trecho do Evangelho. Por que vedes um argueiro no olho do vosso irmão, vós que não vedes uma trave no vosso? Ou como dizeis ao vosso irmão, deixai-me tirar um argueiro do vosso olho, vós que tendes uma trave no vosso. Hipócritas, retirai primeiramente a trave de vosso olho, e então vereis como podereis tirar o argueiro do olho do vosso irmão. Mateus capítulo 7, versículos 3 a 5. E aqui as palavras de Kardec. É uma insensatez dos homens ver o mal nos outros antes de ver aquele que está em nós próprios. Para julgar-se a si mesmo, seria preciso poder olhar seu íntimo num espelho, transportar-se de algum modo para fora de si, se isso fosse possível, e se considerar como uma outra pessoa, perguntando-se: o que eu pensaria se visse alguém fazendo o que faço? Indiscutivelmente, o orgulho faz com que o homem disfarce seus próprios defeitos, tanto morais quanto físicos. Essa insensatez é totalmente contrária à caridade, pois a verdadeira caridade é modesta, simples e indulgente. A caridade orgulhosa é contrária ao bom senso, já que esses dois sentimentos se neutralizam um ao outro. De que maneira um homem bastante vaidoso por crer na importância de sua personalidade e na supremacia das suas qualidades pode ter ao mesmo tempo a abnegação suficiente para fazer sobressair nos outros o bem que poderia ocultá-lo, em lugar de ressaltar o mal que poderia destacá-lo? O orgulho, além de ser o pai de muitos vícios, é também a negação de muitas virtudes. Encontramo-lo como base e como razão de quase todas as más ações. Eis porque Jesus se dedicou a combater o orgulho como principal obstáculo ao progresso. O orgulho, principal obstáculo ao progresso. Que a gente não siga por este caminho, que a gente tenha humildade na pesquisa da verdade, sem pretensão e sem fuga desta mesma verdade que nos alerta e que nos estimula à melhoria constante da nossa personalidade em vista do bem maior, o bem do próximo, ao bem da humanidade e ao nosso próprio bem. Vamos prosseguir então estudando a obra de Kardec, reestudando e prestando atenção nesses assuntos todos que se interligam de grande importância para o nosso processo evolutivo. É isso, meus amigos, muito obrigado pela presença e estaremos de volta na próxima semana com mais um vídeo da série Luzes de Kardec. Obrigado pela companhia. Um beijo e até lá.